Sei que o silêncio desta noite, ou talvez o barulho que ainda insiste em ocupar sua mente, parece pesado demais para carregar sozinho. Por isso, quero pedir que você encontre agora uma posição confortável. Não precisa se preocupar com o tempo, nem com o que ficou pendente no seu dia. Este momento é um santuário. Apenas respire fundo e deixe que as próximas palavras encontrem o lugar exato da sua angústia. Mesmo que você não consiga colocar em palavras o que está sentindo agora. Eu estou aqui. E mais importante do que isso, o Pai está aqui. Ele conhece a sua estrutura, conhece o peso das suas responsabilidades e entende que muitas vezes o seu coração se sente como uma casa que foi sacudida por uma tempestade. Mas hoje nós vamos caminhar juntos em direção à paz. Eu não sei se o medo tem batido à sua porta nos últimos dias, ou se a ansiedade se tornou uma companhia constante, daquelas que não permitem que você durma ou que se concentre. Talvez você sinta que, por mais que tente, as coisas parecem estar sempre um passo fora do lugar. Talvez você tenha chegado aqui hoje com uma sensação de desamparo, como se estivesse gritando por dentro e ninguém conseguisse ouvir. Quero que você saiba que Deus ouve. Ele não está longe, observando a sua dor de uma distância inalcançável. Ele está sentado ao seu lado, enxugando cada lágrima que você talvez nem tenha deixado cair. Se você sente que a sua esperança se esgotou, deixe que eu empreste a minha fé para você agora. O Senhor é o refúgio na hora da angústia, e hoje, cada palavra que falarmos aqui será um tijolo a mais para reconstruir a sua confiança. Lembre-se de José. Olhe para a vida dele por um instante. Ele foi traído pelos próprios irmãos, jogado em uma cova, vendido como um objeto e depois encarcerado injustamente por algo que nunca fez. Imagine a solidão de José naquele calabouço escuro no Egito. Ele era jovem, estava longe de tudo o que conhecia, longe do abraço do pai, sem nenhuma perspectiva de que aquele pesadelo chegaria ao fim. Quantas noites ele deve ter passado se perguntando por que o sonho que Deus lhe dera parecia tão distante da realidade cruel que ele vivia. Mas a Bíblia não diz que Deus o abandonou. Pelo contrário, ela diz que o Senhor estava com José. Enquanto ele estava lá embaixo, esquecido por todos, Deus estava preparando o caminho para o palácio. A sua dor de hoje, por mais intensa que seja, não é o ponto final da sua história. É apenas um capítulo. E às vezes é no silêncio da nossa própria cova que Deus nos molda para algo muito maior do que poderíamos imaginar. Se você está sentindo que as portas se fecharam e que não há mais saída para o problema que você enfrenta, quero que entenda que o seu tempo não é o tempo de Deus. José não sabia o que aconteceria no dia seguinte, mas ele guardou a fidelidade. Talvez o seu maior desafio agora seja justamente esse: manter a fé quando tudo parece dizer que é o fim. Respire fundo, solte os ombros, relaxe as mãos, entregue essa preocupação específica que está ocupando seus pensamentos agora. Deus não se assusta com a sua crise financeira, Ele não se intimida com a gravidade da sua enfermidade e Ele não ignora o seu conflito familiar. Ele é o Deus que transforma o cativeiro em liberdade. Se você entrega essa preocupação ao Senhor, escreva: eu entrego. Deus, eu coloco diante de Ti agora a vida desta pessoa que me ouve. Senhor, Tu conheces cada batida do coração dela, cada pensamento intrusivo que a tem impedido de descansar. Peço que a Tua paz, que excede todo o entendimento, inunde a mente dela agora. Que o peso nos ombros se transforme em leveza. Que o medo do futuro seja substituído pela certeza de que o Senhor já está lá, cuidando de cada detalhe. Que ela possa sentir, neste exato momento, o Teu abraço protetor envolvendo-a. Pai, afasta todo o cansaço excessivo, toda a exaustão da alma e permite que o sono venha como um bálsamo.
restaurando as suas energias, o seu espírito e a sua fé. Ela não precisa resolver tudo esta noite. O mundo não vai parar, porque ela precisa descansar. O Senhor sustenta todas as coisas, e o Senhor cuidará de tudo enquanto ela descansa. Você não precisa ter todas as respostas. A fé não é sobre ter todas as respostas, é sobre ter o descanso de quem sabe com quem está caminhando. Pense em Elias, o grande profeta que viu o fogo descer do céu, que desafiou reis e trouxe chuva sobre a terra, também teve o seu momento de desespero. Ele ficou tão assustado com uma ameaça que fugiu para o deserto, sentou-se debaixo de um zimbro e pediu a morte. Ele estava exausto. O esgotamento emocional pode atingir até mesmo os mais corajosos. E o que Deus fez? Deus não o repreendeu por estar cansado. Deus enviou um anjo para lhe dar comida, para lhe dar água e, acima de tudo, para dar o repouso que ele precisava. Deus cuida das nossas necessidades físicas e emocionais antes de nos pedir para seguir em frente. Talvez hoje você seja esse Elias no deserto. Permita-se ser cuidado por Deus. O seu descanso não é sinal de fraqueza, é um ato de confiança, porque você está dizendo: Senhor, eu não consigo, mas o Senhor pode. E é exatamente nessa entrega que a transformação acontece. Quando paramos de lutar com as nossas próprias forças, abrimos o caminho para que o poder de Deus opere. Não há nada que esteja fora do controle do Altíssimo, nem a situação que parece ter saído dos trilhos, nem aquela que você sente que nunca vai melhorar. Deus está operando nos bastidores. A mão dele está movendo as peças, abrindo caminhos onde não vemos estradas. O que você precisa fazer agora é soltar. Solte o controle, solte a culpa. Solte a necessidade de entender o porquê de cada detalhe. O porquê é uma carga pesada demais para os seus ombros. Substitua o porquê por quem. Quem está comigo? O Todo-Poderoso. Quem cuida de mim? O Pai. Isso muda tudo. Se hoje você decidiu confiar em Deus, escreva apenas: eu confio. Aproveite esse momento de quietude. Se você sentiu o peso diminuir um pouco, apenas sustente essa sensação. Deus não está com pressa e nós também não estamos. Vamos continuar caminhando como se estivéssemos lado a lado em uma conversa que atravessa as barreiras do tempo e do cansaço. Considere a vida de Ana, aquela mulher que por anos carregou a dor da esterilidade e a humilhação das palavras alheias. Ela ia ao templo ano após ano e a Bíblia diz que ela chorava e não comia. O sofrimento dela não era apenas o desejo de ser mãe, era a dor de se sentir esquecida, de sentir que a sua oração não passava do teto. Muitas vezes estamos exatamente assim. Olhamos para a nossa própria vida e vemos um vazio, uma promessa que demora a se cumprir, uma porta que insiste em permanecer trancada. Mas Ana não desistiu. Ela derramou a sua alma diante de Deus. Ela não fez uma oração bonita ou cheia de termos teológicos. Ela foi sincera até a última gota. E Deus ouviu. Deus mudou o curso da história dela no tempo certo. Talvez você esteja na fase do choro, da espera, da angústia que parece não ter fim. Entenda que, para Deus, o seu choro não é desperdício de tempo, é uma linguagem. Ele entende a dor que você não consegue vocalizar. Ele recolhe cada lágrima em um odre, como diz a Escritura. Nada do que você sofreu foi em vão. Tudo está sendo processado para gerar um milagre lá na frente. Eu sei que, às vezes, a vida parece uma sequência de problemas que não terminam. Você resolve um e outro surge. É uma pressão que vem de todos os lados. Contas, relacionamentos, incertezas sobre o futuro, a saúde que oscila. Parece que você vive em um estado de alerta constante, com o coração acelerado, tentando segurar tudo para que não desmorone. Mas hoje, quero que você visualize Jesus no barco com os discípulos durante a tempestade.
O vento soprava forte, as ondas batiam contra o barco e o medo tomava conta de todos. E Jesus? Ele estava dormindo. Por que ele dormia? Porque ele sabia quem era o dono da tempestade. Ele sabia que o vento e o mar obedeciam à sua voz. Às vezes, olhamos para a nossa vida e achamos que Deus está dormindo, que Ele não está vendo o caos ao nosso redor. Mas, na verdade, Ele está descansando porque Ele tem autoridade sobre o que te assusta. Ele não está surpreso com o que está acontecendo com você. Nada pegou Deus de surpresa. O que você precisa fazer é acordar o seu nível de fé e lembrar que aquele que acalma o mar está dentro do seu barco. Deus, neste momento, eu peço que o Senhor entre em cada área da vida desta pessoa que está me ouvindo. Onde há desordem, traz a tua ordem. Onde há medo, traz a tua coragem. Onde há falta, traz a tua provisão. Sei que tu és o Deus de perto, o Deus que se interessa pelos detalhes. Que o coração dela seja preenchido por uma paz profunda, uma segurança que não depende das circunstâncias. Que ao deitar a cabeça ela não se sinta sozinha, mas sinta o peso da tua presença preenchendo o quarto, preenchendo a mente, acalmando cada fibra do seu ser. Que toda essa agitação se transforme em confiança. Ela é tua e o que é teu, tu guardas com zelo. Se essa oração representa exatamente o seu momento, escreva: Deus está comigo. Olhe para Paulo e Silas na prisão. Eles foram açoitados, os pés estavam presos, o corpo doía, o ambiente era imundo e sombrio. Eles não tinham motivos humanos para estarem alegres. Mas o que eles fizeram? Eles oraram e cantaram louvores. E o que aconteceu? A terra tremeu. As portas da prisão se abriram e as correntes caíram. Às vezes, o seu maior testemunho não vai nascer na abundância, mas no meio do seu cárcere particular. O que você está passando agora não é para te destruir, é para te fortalecer e preparar um testemunho que vai abençoar muitas outras pessoas. Não despreze o seu processo. Deus está tirando a ferrugem, está moldando o seu caráter e te ensinando a depender exclusivamente dele. Você não é a mesma pessoa que era há um tempo atrás. Você cresceu, você amadureceu. Mesmo que você sinta que ainda está caminhando lentamente, você está avançando. Quero que você exercite agora o perdão. Às vezes, guardamos mágoas de pessoas, de situações ou até de nós mesmos, e isso é um peso que nos impede de voar. O perdão não é dizer que o que fizeram foi certo, é dizer que você não vai mais permitir que o mal te domine. Libere essas pessoas, libere essa mágoa, solte o passado. O futuro que Deus tem para você é grande demais para ser carregado com o peso de erros passados. Quando você perdoa, você não apenas liberta o outro, você liberta a si mesmo para receber o novo de Deus. Respire fundo de novo. Sinta o ar entrando e purificando seus pensamentos. Deixe que o amor de Deus seja maior que qualquer ofensa que você recebeu. Ele é o seu juiz, o seu advogado e o seu consolador. Ele faz justiça no tempo e do jeito certo. Sinta-se abraçado por essa verdade. Você não precisa mais carregar o peso do mundo. Muitas vezes tentamos adivinhar o que vai acontecer amanhã. Tentamos calcular cada passo, como se o destino da nossa vida dependesse exclusivamente das nossas mãos. Mas veja a vida de Abraão. Ele foi chamado para sair da sua terra, da sua parentela e ir para um lugar que ele nem sabia onde ficava. Ele simplesmente confiou. Ele não tinha um mapa, ele não tinha um plano detalhado, ele só tinha a voz de Deus guiando o seu caminho. E é exatamente assim que Deus quer conduzir você agora. Ele não está pedindo que você entenda o amanhã. Ele está pedindo que você confie no hoje. Quando a ansiedade vier, quando a pergunta "o que será de mim?" surgir, responda com a sua fé. O pastor que cuidou de Abraão, o Deus que guiou cada passo dele, é o mesmo Deus que está segurando a minha mão agora.
A sua vida não é um acidente. Você está aqui neste momento porque há um propósito que vai além das suas dificuldades. Pense em Bartimeu. Ele estava sentado à beira do caminho, cego, dependente da caridade alheia, esquecido pela sociedade. O mundo passava por ele e não o notava. Mas quando ele ouviu que Jesus passava por ali, ele não se calou. Ele gritou. Ele não deixou que as pessoas que o mandavam calar a boca diminuíssem o tamanho da sua necessidade. Ele gritou ainda mais forte: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou. O Rei dos Reis, o Criador do Universo, parou a sua caminhada por causa de um homem que gritava por socorro. Deus sempre para ouvir um coração que o busca. Se você se sente invisível, se sente que ninguém te entende, quero que saiba que você não é invisível para Deus. Ele sabe exatamente onde você está e o que você precisa. Ele está esperando você abrir a sua boca e dizer: Senhor, eu preciso de ti. Se você acredita que Deus ainda fará milagres, escreva: eu creio. Deus, quero apresentar agora as dores físicas, as enfermidades que têm limitado o teu servo. O Senhor é Jeová Rafá, o Deus que cura. Peço que a tua mão poderosa visite o corpo de quem me ouve agora. Onde há dor, traz alívio. Onde há inflamação, traz restauração. Onde há desânimo pela doença, traz a esperança da renovação. Tu conheces cada diagnóstico, cada exame, cada sintoma. Não há nada impossível para ti. Toca, Senhor, com a tua graça, restabelecendo a saúde, trazendo descanso para os músculos, paz para o sistema nervoso e renovo para cada célula. Que ela possa sentir a tua presença como um cobertor térmico que aquece e cura. Que ao acordar, ela sinta uma disposição nova, um fôlego novo, um ânimo que não vem das circunstâncias, mas que vem do teu espírito. E quanto aos seus conflitos familiares, sei que é difícil quando a casa não é o lugar de descanso que deveria ser. Sei que as divergências, as palavras ditas e não ditas e as mágoas acumuladas podem drenar a nossa energia. Mas quero te lembrar de Maria e Marta. Elas tinham temperamentos diferentes, tinham formas diferentes de lidar com as situações, mas Jesus amava a ambas. Ele ia à casa delas, ele sentava com elas, ele ensinava. Jesus é o convidado de honra que falta na sua casa. Comece a convidar a presença dele para os seus relacionamentos. Não através de discussões, mas através da sua própria transformação. Quando você começa a emanar a paz que Deus te dá, o ambiente ao seu redor muda. A briga perde o sentido, o tom de voz baixa, o coração se abre. Seja você o instrumento de paz na sua casa. Deixe a sua mente repousar. Não pense nas tarefas de amanhã. Não pense na agenda cheia. O amanhã tem o seu próprio cuidado. O que você precisa fazer é descansar sob a sombra do Altíssimo. Sinta o ambiente ao seu redor se tornando sagrado. Esta conversa não acaba aqui. Ela continua no seu silêncio, no seu sono, na sua confiança. Deus está trabalhando enquanto você descansa. Nada se perde, nada é esquecido. Tudo está sob o olhar dele. Sinta a profundidade desta verdade. A paz de Deus não é a ausência de problemas, é a presença dele no meio deles. Muitas vezes buscamos uma vida sem lutas, sem desafios, sem montanhas para escalar. Mas a vida de Pedro nos mostra algo diferente. Ele era um homem impulsivo que oscilava entre a coragem e o medo, que chegou a negar o Mestre, mas que foi restaurado pelo amor incondicional de Jesus. Pedro não se tornou quem se tornou porque nunca errou, mas porque ele aprendeu a voltar para o lugar de restauração. Talvez você sinta que falhou, que não foi a pessoa que deveria ser, ou que as escolhas que fez te trouxeram para um lugar onde a culpa fala mais alto que a esperança. Deixe essa culpa ir. O que passou, passou.
Jesus não está te julgando pelo que você fez no passado. Ele está te convidando a caminhar com Ele hoje. A tua história não termina nos teus erros. Ela encontra o seu propósito na misericórdia dele, que se renova a cada manhã. Vamos conversar sobre a provisão. Sei que a preocupação com o dia de amanhã, com o sustento da família, com as contas que vencem, é uma das fontes mais comuns de ansiedade. Mas olhe para os pássaros, olhe para os lírios do campo. Eles não trabalham, não colhem, não ajuntam em celeiros, e ainda assim o Pai Celestial os sustenta. Você é muito mais valioso do que eles. O Deus que veste a erva do campo, que cuida de cada detalhe da criação, por que não cuidaria de você? A provisão de Deus não chega apenas através de grandes eventos. Muitas vezes ela chega de forma simples, em uma ideia, em uma oportunidade inesperada, em um livramento que você nem viu, em uma porta que se abriu no momento certo. Confie na provisão do alto. Se você entrega essa preocupação ao Senhor, escreva: eu entrego. Pai, eu abençoo a vida desta pessoa agora. Abençoo as suas mãos para que o trabalho dela seja frutífero. Abençoo a sua mente para que ela tenha clareza e sabedoria. Abençoo os seus pés para que ela caminhe com segurança e não tropece. Senhor, se há dívidas, se há escassez, peço que o Senhor abra as janelas do céu e derrame a tua sabedoria sobre ela. Que ela encontre o caminho da prosperidade, da gestão e da paz. Que a falta de recursos não seja motivo para a falta de fé, mas um motivo para ver o teu agir extraordinário. Que ela possa testemunhar que, onde faltava, o Senhor multiplicou. Que ela possa dormir tranquila, sabendo que o dono de todo o ouro e de toda a prata é o seu Pai, e Ele a ama como um filho amado. Pense um pouco na jornada de Paulo. Ele percorreu caminhos difíceis, enfrentou naufrágios, perseguições e solidão. Mas, no meio de tudo isso, ele escreveu as palavras mais lindas sobre o contentamento. Ele disse que aprendeu a viver tanto na necessidade quanto na abundância, porque a sua força vinha de Cristo. Esse é o segredo que eu quero que você guarde hoje. A sua estabilidade emocional não pode depender de quanto dinheiro tem na conta ou de como as pessoas te tratam. Ela precisa estar ancorada na rocha que é Jesus. Quando você descobre que nada neste mundo pode te tirar o amor de Deus, você alcança um nível de liberdade que ninguém pode te roubar. Você começa a viver de dentro para fora. O seu mundo interno passa a ser tão forte que o mundo externo, com toda a sua agitação, não consegue te desestabilizar. Respire mais uma vez. Sinta o seu corpo relaxando. Cada músculo, cada pensamento, cada preocupação está sendo entregue, um por um. Você está em um lugar seguro. A oração é como um abraço invisível que nos conecta ao eterno. Não tenha pressa de terminar esse momento. Deixe que essa conversa continue no seu coração, mesmo que eu pare de falar. O Espírito Santo, que é o nosso Consolador, permanece com você. Ele está aí, no seu quarto, na sua sala, onde quer que você esteja. Ele é a companhia que nunca falha, a voz que acalma o mar. Vamos seguir em frente. Mantenha essa disposição de espírito, esse estado de entrega. Estamos caminhando para o encerramento, e o objetivo agora é que o seu coração esteja completamente sereno, pronto para o descanso que vem do alto. Pense por um momento em Moisés. Ele passou 40 anos no deserto cuidando de ovelhas, achando que a sua história já estava escrita e que o seu melhor tempo já tinha passado. Ele era um homem que falava com dificuldade e que se sentia inadequado para grandes tarefas. Mas Deus o encontrou no meio do arbusto que ardia sem se consumir. Deus tinha um plano maior do que a percepção que Moisés tinha de si mesmo. Talvez hoje você se sinta assim, como se a vida tivesse estagnado, como se os seus melhores anos tivessem ficado para trás, ou como se você não tivesse os talentos necessários para o que a vida exige de você agora.
Mas Deus não chama os capacitados. Ele capacita os que Ele chama. Ele vê em você um potencial que você muitas vezes esconde sob o manto do medo ou da autocrítica. O seu deserto não é o fim. É o lugar onde você está sendo preparado para o seu chamado. Se Deus deu um propósito para Moisés na velhice, o que Ele não pode fazer com você agora? Acredite, a sua história ainda tem capítulos gloriosos pela frente. Se você acredita que Deus ainda fará milagres, escreva: eu creio. Deus, neste momento eu peço que o Senhor remova toda a sensação de insuficiência desta pessoa, que ela não se olhe através dos seus fracassos, mas através da tua graça, que ela veja o seu próprio valor, não pelo que produz, mas por quem ela é diante de ti, tua criação, tua filha, teu filho. Senhor, peço que o teu Espírito traga à memória dela as vezes em que o Senhor a sustentou no passado. Que cada lembrança de livramento seja um combustível de esperança para este momento. Que ela possa descansar sabendo que o mesmo Deus que a trouxe até aqui não a abandonará no meio do caminho. O Senhor é fiel e a tua fidelidade é o chão firme onde ela pode colocar os pés agora. E o que dizer de Elias novamente? Quando ele estava lá na caverna, escondido, com medo de ser morto, Deus não enviou um terremoto, nem um fogo consumidor, nem um vento forte para falar com ele. Deus falou em uma voz mansa e delicada. Às vezes, passamos a vida esperando que Deus fale através de grandes sinais, de milagres espalhafatosos, de respostas estrondosas. E enquanto esperamos o grande, perdemos a oportunidade de ouvir a voz dele no sussurro do dia a dia. Deus está falando com você nas coisas simples. No ar que você respira, no momento de paz que você encontra agora, na esperança que nasce do nada no seu coração. Acalme a sua alma para ouvir esse sussurro. A voz de Deus é mansa, mas é ela que sustenta o universo. Quando você silencia a sua mente, você começa a ouvir a direção, o conforto e a paz que vem do Pai. Tudo o que você está vivendo é parte de uma construção. Cada choro, cada riso, cada perda, cada ganho. Você está sendo moldado, lapidado. Não tente apressar o processo. O oleiro não tem pressa com o barro. Ele sabe o tempo exato para colocar a peça no fogo e o tempo exato para retirar. Confie nas mãos do oleiro. Você está sendo preparado para ser um vaso de honra. O que parece ser uma dificuldade hoje será o seu maior testemunho amanhã. Respire fundo, mais uma vez. Sinta a presença do Senhor preenchendo o vazio da sua alma, alinhando seus sentimentos com a vontade dele. Você não está mais sozinho. Você nunca esteve. Estamos chegando ao ponto de ancoragem desta nossa conversa. O momento em que a sua alma deve encontrar o porto seguro que é a presença do Pai. Mantenha essa quietude, mantenha essa entrega absoluta. Lembre-se de Maria, a mãe de Jesus. Ela recebeu um chamado que parecia impossível, algo que desafiava toda a lógica da época, que colocava sua reputação e sua vida em risco. Ela não tinha um manual de instruções, ela só tinha a palavra de Deus. E a resposta dela foi a chave para tudo o que veio depois. Eis-me aqui. Às vezes, a nossa maior dificuldade é justamente essa entrega, esse eis-me aqui incondicional. Temos medo do que Deus vai pedir. Temos medo de perder o controle. Mas a entrega é o único caminho para a paz profunda. Quando você diz eis-me aqui para Deus, você está dizendo que confia nele mais do que confia em si mesmo. Você está colocando o seu futuro nas mãos daquele que desenhou as estrelas e deu nome a cada uma delas. A sua vida está segura quando está nas mãos dele. Deus, neste instante, eu peço que o Senhor alinhe o coração da tua filha, do teu filho, com os teus propósitos. Que todo o cansaço acumulado, toda a preocupação com o amanhã, seja agora entregue aos teus cuidados. O Senhor conhece o peso que ela carrega, os segredos que só ela sabe, as batalhas que ela trava no silêncio da sua própria alma. Peço, Senhor,
Que a tua paz seja como um manto de proteção ao redor dela. Que ela possa sentir, no mais íntimo do seu ser, que ela é amada, que ela é cuidada, que ela não precisa carregar o mundo nas costas. Que o sono, quando vier, seja restaurador, reparador, um descanso que renova não apenas as forças do corpo, mas a esperança do espírito. Que ela acorde com a certeza de que o Senhor está com ela, hoje, amanhã e sempre. Deixe a sua respiração ficar bem lenta agora. Não há nada mais que você precise resolver hoje. As lutas que ficaram pendentes, as decisões que você precisa tomar, as respostas que você ainda não tem, entregue tudo isso ao Senhor. Ele não dorme, ele não descansa, ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Você pode fechar os olhos com a certeza de que o seu Pai está no controle. Ele conhece o seu caminho melhor do que você mesmo. Deixe que o silêncio preencha o seu quarto. Deixe que a presença do Senhor seja a última coisa que você sente antes de se entregar ao descanso. Não se preocupe com o tempo. Não se preocupe com o relógio. O tempo de Deus é perfeito. E este tempo que passamos aqui, conversando, orando, refletindo, é o tempo do seu renovo. Você é precioso para Deus. A sua vida tem um valor infinito. Sinta-se abraçado por essa paz. Sinta-se envolvido por essa esperança. A oração não termina quando eu paro de falar. Ela continua na sua confiança. Ela floresce na sua fé. Descanse agora, na certeza de que a última palavra sobre a sua vida é a palavra de Deus. E a palavra dele é de vida, de esperança, de proteção e de muito amor. Agora, meu irmão, minha irmã, o momento é apenas seu e de Deus. Não há mais perguntas, não há mais medos a enfrentar hoje. Apenas deixe o seu corpo se tornar leve. Sinta o peso saindo das suas costas, a tensão abandonando o seu rosto, o seu coração batendo num ritmo calmo e constante. Você não precisa mais lutar contra nada nesta noite. O dia chegou ao fim e o que precisava ser feito foi feito. O que ficou pendente está nas mãos de quem é fiel para cuidar de tudo enquanto você descansa. Imagine, neste instante, que você está caminhando por um lugar de paz, onde o vento sopra suavemente e a presença de Deus é como uma brisa fresca que te renova. Não há pressa, não há cobranças. O Senhor está aí com você, apenas contemplando o seu descanso. Ele conhece a sua jornada. Ele viu o seu esforço. Ele sabe o quanto você se dedicou, o quanto você batalhou para chegar até aqui. Ele se orgulha de você. O Pai está satisfeito com o seu esforço. E agora, Ele quer que você simplesmente aproveite a sua presença. Sinta a segurança de estar nos braços do Eterno. Nada, absolutamente nada, pode te atingir quando você está debaixo da proteção do Altíssimo. As preocupações que antes pareciam gigantes agora diminuem, perdem a força, perdem o sentido diante da grandeza do amor de Deus. O Senhor é a sua rocha, a sua fortaleza, o seu socorro bem presente. Você está protegido por muros de salvação, envolvido pela paz que inunda o seu quarto, a sua mente e a sua alma. Se o seu coração ainda estiver acelerado, respire bem devagar. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. A cada vez que você solta o ar, solte também uma carga. A culpa, o medo do amanhã, o peso das responsabilidades, tudo o que te tirou a paz hoje, entregue agora definitivamente ao Senhor. Diga em pensamento: Senhor, é teu. A partir de agora, é o Senhor quem cuida. Eu confio em ti. Essa é a sua última oração desta noite. Uma oração de entrega total. A paz de Deus é como um cobertor que te aquece, que te protege do frio da solidão e das incertezas. Você nunca esteve sozinho e nunca estará. O Senhor está à sua direita, Ele te guarda, Ele te protege. Você pode fechar os olhos agora sem medo, porque o guarda de Israel não dorme. Ele vigia a sua casa, Ele cuida da sua família. Ele restaura a sua mente enquanto você dorme.
Entregue-se a esse repouso. Deixe que o sono venha, trazendo a renovação necessária para o seu corpo e para a sua alma. Você é amado, você é cuidado, você é guardado pelo Deus que fez os céus e a terra. Tudo está bem, tudo está no seu devido lugar nas mãos do Pai. Descanse agora, descanse em paz. Descanse na certeza de que, ao despertar, a misericórdia de Deus se renovará sobre a sua vida. Durma sob a sombra do Altíssimo. Durma sabendo que você é propriedade exclusiva de Deus. Ele te sustenta, Ele te ama, Ele está com você. Amanhã é um novo dia, um novo capítulo, um novo milagre. Mas por enquanto apenas descanse. Fique em paz, fique em paz.